Nesta quarta-feira, aconteceu a chamada Super Quarta, o dia em que os bancos centrais de Brasil e Estados Unidos divulgam as suas taxas de juros. Aqui no Brasil, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu fazer um novo corte de 0,5 ponto percentual, 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros. Com isso, a Selic chega a 11,75% ao ano. O mesmo patamar você vê no gráfico de março de 2022. A decisão do Copom foi unânime e está alinhada com a expectativa do mercado. Em nota, o BC indicou que deve manter esse ritmo de 0,5 ponto percentual de queda nas próximas reuniões, no plural. A instituição também justificou o corte pela melhora do cenário internacional, principalmente o arrefecimento dos juros longos nos Estados Unidos. Falando em Estados Unidos, por lá, o Federal Reserve manteve as taxas de juros no intervalo de 5,25% a 5,5% ao ano, maior nível em 22 anos. A decisão também era esperada pelo mercado. A expectativa agora é que os cortes comecem ainda no primeiro semestre do ano que vem. Depois do anúncio, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que é provável que a autoridade monetária esteja no pico do ciclo de alta dos juros. No entanto, manteve aberta a possibilidade de apertar ainda mais a política monetária, se necessário. Para entender melhor os impactos dessa super quarta para o ano de 2024, você já vê na sua tela a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, que sempre nos ajuda, é sempre muito gentil com a gente, estando aqui ao vivo no CNN Prime Time. Boa noite, Rafaela. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Sem perder tempo, começando com a decisão do nosso Banco Central, redução de 0,5 ponto percentual. Te pergunto se havia espaço para mais ousadia, como gostaria, especialmente o presidente Lula. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. A decisão do Copom foi uma decisão amplamente esperada. O corte de 50 pontos base era a expectativa de consenso do mercado. Acho que foi mais conservador no comunicado. De fato, a gente teve no comunicado uma menção a um cenário mais benigno, tanto lá fora, como a gente viu o Fed hoje, mas também aqui dentro. A inflação segue em tendência de queda, tem um desempenho até menor do que se esperava. O Banco Central comenta, principalmente a inflação de serviços, que já se aproxima do centro da meta nas leituras mais recentes. Então, esses dados melhores do que se esperava poderiam fazer com que o Banco Central trouxesse um comunicado menos conservador, talvez abrindo espaço para cortes maiores nas próximas reuniões, mas o Copom foi mais conservador, manteve o mesmo tom do comunicado anterior, mesmo com essa melhora que a gente observou no cenário. Esta semana, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, disse que dificilmente, na verdade ele cravou, não teremos taxa de juros em 2024 aqui no Brasil em um dígito. Já o Boletim Focus do BC fala numa taxa de 9,25% no fim de 2024. Que linha você segue? No que você apostaria? A gente aqui tem uma expectativa de uma taxa, sim, se aproximando de um dígito mais próximo de 9% até o final do próximo ano. A gente tem visto um comportamento mais benigno da inflação. A inflação hoje está próxima ali de 4%. Nas expectativas do Banco Central, inclusive, houve uma ligeira queda da inflação para o próximo ano. A gente teria um IPCA mais próximo de 3,5%, que é bem próximo do centro da meta. Então, é um cenário que a gente poderia ter uma taxa de juros menor no Brasil. Obviamente que a gente ainda vê algum risco, o risco fiscal, o risco enfim, de uma nova expansão de gastos do governo, trazendo um pouco mais de repique inflacionário ou também desancorando as expectativas mais longas, aí sim o Banco Central poderia considerar uma interrupção desses cortes. Mas no atual cenário tem sim bastante espaço para se cortar os juros. A gente ainda tem um cenário de juros bastante restritivos na nossa economia, quando a gente vê uma Selic de 11,75 e essa expectativa de inflação mais próxima de 3,5% para o próximo ano, significa um juros bem restritivo. Até porque o cenário exterior também influencia isso, né, Rafaela? E aí eu queria colocar você também, usar todo o seu conhecimento para falar um pouco sobre a decisão do Fed, quando a taxa de juros lá nos Estados Unidos se manteve inalterada. Já lembramos que a taxa se mantém no mesmo intervalo desde junho, mas antes disso tinha subido muito, 5 pontos percentuais, para segurar o crescimento da economia americana, tentar baixar a inflação. A inflação até se reduziu, mas permanece elevada para padrões americanos. O que isso sinaliza para 2024?
Enquanto aqui a gente teve um Banco Central mais conservador, lá fora a gente viu um Fed Aham. um pouco mais animado com esse desempenho de queda da inflação. Apesar da economia americana ainda ter alguns sinais de robustez, principalmente o mercado de trabalho continua aquecido, com a geração de empregos um pouco acima até do esperado nas últimas leituras, a inflação tem cedido e o Fed se mostrou mais animado com esse cenário de inflação em queda. Então, a gente deve começar a discutir os possíveis cortes pelo Fed. O próprio Fed colocou na entrevista hoje que o comitê debateu quando que os primeiros cortes poderiam vir. O mercado está precificando cortes ainda no primeiro semestre e esse corte de juros lá fora traz, sim, um cenário mais benigno aqui para o Brasil também, principalmente porque a gente poderia ter um pouco mais de espaço para corte aqui. O diferencial de juros entre os Estados Unidos e o Brasil poderia ser menor com uma queda de juros pelo Fed e isso permitiria também que o Copom pudesse cortar um pouco mais a Selic aqui ao longo de 2024. Só para ficar claro, você conta com um corte de juros lá nos Estados Unidos em 2024? Sim, a gente deve ver, sim, cortes de juros nos Estados Unidos, provavelmente mais próximo de meados do ano. O mercado hoje estava bastante animado, já precificando cortes em março. Provavelmente os cortes podem começar um pouco mais próximo aí de meados do ano, mas sim, teremos espaço para cortes lá já em 2024. Pois é, a decisão de lá, você falou bem, lembrou bem, o mercado aqui ficou bem animado, a bolsa subiu, o dólar caiu com a decisão lá do Fed de manter as taxas estáveis e já nessa perspectiva de uma possibilidade de uma queda de juros por aqui ou um reflexo aqui para a nossa economia. Que reflexo seria esse? No que essa volta à normalidade de juros e inflação nos Estados Unidos, como se reflete isso aqui, Rafaela? Quando a gente tem uma redução desse risco de inflação, o risco de inflação é um risco que atrapalha os investimentos, atrapalha, enfim, as decisões de planejamento das famílias, de tomada de crédito. Quando esse risco de inflação cai, como é o que a gente está vendo agora, cai também as expectativas da taxa de juros, né? E esses juros menores que a gente viu no mercado hoje, não só hoje teve uma queda significativa, mas se a gente pegar as últimas semanas, essa queda de juros, ela já vem se consolidando. E esses juros menores, ele traz mais apetite a risco por parte dos investidores, que reflete também em apetite a risco para o Brasil. Então, a gente vê essa alta da Bolsa Brasileira, por exemplo, refletindo um apetite a risco maior por parte dos investidores estrangeiros. Quando a gente tem uma taxa de juros menor lá fora, significa que há uma possibilidade de investir em ativos de risco de maneira mais ampla, mais diversificada ao longo de 2024. Então, foi essa animação que a gente viu no mercado hoje, essa expectativa de que a gente terá juros menores nos Estados Unidos, não só os juros nominais, mas os juros reais também caíram, né? O risco de inflação cai, e isso traz de volta esse apetite a risco do investidor, o que reflete também mais investimentos para países emergentes como o Brasil. Aproveitando que a gente está falando já de 2024, nas expectativas e perspectivas para 2024, como é que você está vendo o ano, especialmente nessas pautas? Muitas pautas econômicas a serem votadas no plenário, no Congresso de forma geral, tanto na Câmara quanto no Senado. Como é que você está vendo a expectativa que a gente pode criar de termos realmente déficit zero no ano que vem, mas, claro, uma visão, um esforço para isso. Não necessariamente a gente vai ter, mas um esforço para termos esse déficit zero, claro, nesse conjunto de medidas econômicas a serem votadas no Congresso, quem sabe ainda este ano. O risco fiscal, né, esse desajuste que a gente ainda vê nas contas públicas, talvez seja o maior desafio para 2024. A gente tem acompanhado esse esforço do governo em recompor a arrecadação. O governo pretende zerar o déficit recompondo a arrecadação. E a gente ainda vê algum risco. O Congresso vem aprovando algumas medidas, mas com impacto menor do que se estimava. Provavelmente não teremos déficit zero em 2024, mas o fato do governo fazer algum esforço já é uma sinalização positiva. Mas é importante também levar em consideração, quando a gente tem esse ajuste fiscal pelo lado da receita, a gente pode ter também um impacto na economia. Mais impostos significa uma carga tributária maior e a gente pode ter um crescimento menor da economia no próximo ano. Então, de fato, considerando tanto os juros ainda restritivos como um aumento de carga tributária, o crescimento econômico em 2024 pode ficar um pouco comprometido, né? A gente, assim como o mercado, espera um crescimento do PIB menor para o ano que vem, mais próximo de 1,5%, um pouco
abaixo de 2%, levando em consideração esses impactos. Mas, no longo prazo, o ajuste fiscal, mesmo ele, em parte, sendo efetuado pelo lado da Receita, ele é positivo, ele tende a ajudar a equilibrar as contas públicas e trazer um risco menor. E a gente pode ter, inclusive, ancoragem de expectativas de inflação mais à frente. É claro que se a gente tivesse um corte de despesas, um bom corte de despesas, seria maravilhoso também. Rafaela Vitória... Esse é o cenário ideal, mas ainda não está em discussão. Né? Infelizmente, o governo ainda não traz medidas de corte de despesas. Não é o cenário que está em pauta agora. Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Obrigada, Márcio. Boa noite.